ativar os seus conhecimentos prévios para percebê-la, né? Ele vai usar ali os conhecimentos dele para ter uma percepção daquela imagem que não tem nenhuma fala, nenhum texto, tá? Quando um texto faz referência direta a outro texto, né, citando ele, ocorre a intertextualidade explícita, é onde aparece, né, aquelas informações, aquelas referências, né, diretas da intertextualidade, tá? Quando não ocorre, né, essas informações, quando apenas temos imagens, nós chamamos de intertextualidade implícita, tá? Que ocorre ali quando a gente tem que utilizar a imaginação, né, observando aquelas imagens para ter, né, um contexto em relação àquilo, tá bom? Então, intertextualidade é o diálogo entre os textos, ou seja, quando tem o texto, né, quando ele ocorre, quando aparece, nós chamamos de intertextualidade explícita. Quando não ocorre nenhum texto, somente imagens, né, como referência, ocorre a intertextualidade implícita. Tá? Vamos ver melhor aí sobre isso. Página 18, vamos lá. Intertextualidade, o diálogo entre os textos. Ai, desculpe o soluço. Na seção A Interação dos Textos, na página 17, você viu que o poema de Mário Quintana estabelece uma relação de proximidade, tanto em relação ao gênero quanto em relação à temática, com o poema de Gonçalves Dias, né? Sendo, portanto, um diálogo entre dois textos literários. Esse recurso é muito comum no dia a dia, pois constantemente estamos retomando os textos produzidos por outras pessoas para produzir nossos textos. Então, isso, né, quando ocorre, né, essa informação, né, quando você pega um texto de uma pessoa e elabora o seu próprio texto como referências de outro texto, nós chamamos de intertextualidade, tá? Então, vamos lá. Temos aí, ó, uma tela, né, que é o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que mostra a deusa Vênus, eu tô no número 1, tá? Que mostra a deusa Vênus nascendo da concha do mar, né? Tem a imagem aí, né, dessa deusa aí, saindo ali pela concha, né, conforme a mitologia, né, e sendo empurrada para as margens pelos ventos do oeste. Tá? Então, temos essa imagem aí logo de cara. A gente percebeu que não ocorre nenhum texto. Nós só temos a imagem e a informação aí embaixo, óbvio, né? Mas a imagem em si não tem nenhum texto, nenhuma intertextualidade, não tem nenhum texto referente a ela, tá? Letra A. Agora observe as imagens a seguir. Então, temos aí a imagem A, imagem B, logo aí na página 18. Nessas imagens, a gente não vê absolutamente nenhum texto, somente imagens, né? Fotos, desenhos, né? Tanto a letra A quanto a letra B. Na letra B é um pouco parecido, né, com a imagem primeira aí, né, da deusa ali, né, de Vênus, né? Só que ao invés de ser uma deusa, eu acho que isso é um robô, né? Então, nessa imagem aí, né, é como se Vênus fosse um robô, ou algo assim, né? Saindo ali da concha do mar, né? Na imagem C, na página 19, olha aí a página 19, a imagem C. Deixa eu vou virar aqui para vocês. Aí.
Na imagem C, a gente vê, acho que basicamente a mesma imagem da primeira aí, né? Todos os elementos ali, né? As informações da imagem de Botticelli, né? Tanto o personagem, tudo igual, né? As pessoas ali, né? Quanto o cenário. Na imagem D, eu só vejo rabiscos e cores, né? Então, não tem como a gente distinguir e definir o que é. A imagem é relativo ali, né? A mesma situação da Vênus, não é isso? Isso. Remetem ali, né, o nascimento da Vênus. E a imagem F também, né, a concha ali, né, com uma pessoa em cima, então remete também, né, o mesmo sentido ali de ideia, né, do nascimento de Vênus, né, saindo da concha, né. Então, a gente consegue observar mais ou menos essas estruturas. Só a imagem A e a imagem D que a gente não consegue distinguir, né, do que se trata, né, essas imagens aí, tá? Vamos lá. Observando isso, tá assim, ó. Identifiquem quais dessas imagens estabelecem intertextualidade com a pintura Nascimento de Vênus. Então, nós temos a imagem B, a imagem C, a imagem E e a imagem F. Então, somente aí essas 4 imagens que estabelecem conexão ali, né, intertextualidade com a imagem real ali, né, do Botticelli. Então, somente essas imagens. Letra B. Que elementos das imagens selecionadas permitem a identificação e a interação entre elas? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá. Na imagem B, né, que há a presença da personagem principal, que é Vênus, retratada como um robô e saindo da concha do mar. Né? Então, a identificação na imagem B é exatamente essa. A presença da personagem principal, que é a Vênus, retratada como um robô e saindo da concha do mar. Na imagem C, vírgula, todos os elementos retomam a tela de Botticelli. Tanto os personagens quanto o cenário. A imagem é praticamente a mesma, né? É igualzinho, tudo igual, né? Então, todos os elementos ali, né, retomam a tela de Botticelli. E nas imagens E e F, aparecem novamente a ideia do nascimento de Vênus, vírgula, que sai de uma concha. Então, nessas outras 2 imagens aí, né, retratam aí novamente o nascimento de Vênus, tá? Letra C. Apesar de representar tanto os personagens quanto o cenário retratado na pintura de Botticelli, o que diferencia a pintura C da obra original? Bom, a obra de Botticelli apresenta, né, os detalhes do cenário e do corpo dos personagens mais próximos do real, vírgula, apresentando riqueza de detalhes, né? A gente pode observar, né, que cada rabisco ali é um detalhe, né, mais próximo da realidade, tá? Na tela C, né, que é essa daí, ó, o artista fez uso de traços. O artista fez uso de traços que fogem das características
renascencistas presentes, que foge das características renascencistas presentes na obra de Botticelli, vírgula, não se preocupando em caracterizar seus personagens, próximos da realidade. Então, né, a diferença da imagem C para a imagem real são os detalhes, né, do desenho, né? As características ali, os traços ali são diferentes, né? Do Botticelli, que é algo mais real, bem mais sucinto, assim, bem mais próximo, né? Cheios de riquezas, né? De cada detalhe, né? Os traços são bem minuciosos e tudo mais. E esse aí, né? A imagem C, né? O artista, ele foi mais assim específico, mais assim básico, vamos dizer assim, né? Ele não se preocupou, né? Com as características, né? Dos personagens, né? Próximos da realidade e nem com esses detalhes aí, né? Dos desenhos, tá bom? Então, a intertextualidade, né? Todas essas telas, tanto a tela B, a C, a E e a F, foram voltadas através do texto, né? Da tela real do Botticelli. Então, a intertextualidade, por mais que não exista, né? Textos, né? Ele utilizou as imagens através de uma imagem real, de uma imagem ali, né, como base para reprodução de outras imagens, tá? Igual aconteceu no texto lá do Gonçalves Dias com o Mário Quintana. Mário Quintana, ele utilizou como base o texto do Gonçalves Dias para elaborar o seu próprio texto. Então, isso se chama intertextualidade. Existe a intertextualidade explícita, que foi a de Gonçalves Dias e a de Mário Quintana, e a implícita, que é essa daqui, onde não contém textos, mas sim imagens, que é onde a gente vai ter que utilizar a imaginação, né, para poder distinguir e discernir as imagens, tá ok? Bom, para casa vocês irão fazer a 20, tá? A página 20, 21 e 22, tá bom? Essas são as páginas aí para casa e na próxima aula a gente vai corrigi-las, tá bom? Beijos, qualquer dúvida me procure no WhatsApp.